Vamos agora ao seguinte, infelizmente, não é só a chuva que está aumentando. O déficit público também está aumentando e, é claro, torna mais difícil recursos para a recuperação do Rio Grande do Sul. O governo federal reverteu o bloqueio de 2,9 bilhões de reais do orçamento e, por conta disso, elevou a projeção do déficit das contas públicas nesse ano de 9,3 bilhões de reais, meu querido Diego Tavares, 93 bilhões de reais. 9,3. Desculpa, até me entusiasmei. 9,3 bilhões de reais para 14,5 bilhões de reais. Apesar da piora, o resultado projetado segue dentro do intervalo de tolerância previsto no novo arcabouço fiscal para cumprimento da meta fiscal de déficit zero. Por favor, gostaria de ler novamente esse trecho do nosso TP. Muito bem, sobe um pouquinho. Então, elevou a previsão. Então, o governo federal reverteu o bloqueio de 2,9 bilhões de reais do orçamento e, por conta disso, elevou a projeção de déficit das contas públicas, que era a previsão de 9,3 bilhões para 14,5 bilhões. Apesar da piora, aí essa parte que eu queria reler, porque eu não entendi. O resultado projetado, Diego, vem comigo. O resultado projetado segue dentro, vamos ver essa expressão, do intervalo de tolerância previsto no novo arcabouço fiscal para o cumprimento da meta de déficit zero. A reversão do bloqueio permitiu aliviar a pressão sobre os ministérios das cidades e dos transportes, que foram os mais afetados pelo corte anterior. Eu vou começar com você, Diego, pelo seguinte: quando substituíram um projeto, uma meta fixada que todo mundo entendia, que é o teto de gastos. Regra simples. É uma regra simples que todo mundo entende. Não pode gastar mais do que foi gasto nesse ano, mais a inflação. Ponto. Ou seja, vamos apertar o cinto durante alguns anos e depois nós conseguiremos não só zerar o déficit, como diminuir o serviço da dívida pública. Estamos pagando mais de 1 trilhão de reais só de juros da nossa dívida pública. Quando criaram o arcabouço fiscal, a âncora fiscal, o limite de tolerância, o gatilho, isso aí, meu querido Diego Tavares, é papo de economista para enrolar a gente. Quer dizer que vai subir a arrecadação, vai aumentar o déficit, vão pagar mais juros, mas, na verdade, temos que salvar os Yanomamis e também a nossa Amazônia. Toca o déficit para baixo. Quero ouvir você, Diego. Pois é, professor Capês. Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde às nossas Anas aqui hoje, ao Leandro Ferreira e à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Eu confesso, professor, que mesmo com o senhor relendo a cabeça da nossa matéria aqui, eu não entendi nada. Porque nós tínhamos uma projeção de déficit de 9,3 bilhões. Aí o governo reverte um bloqueio de 3 bi. Somados esses 9,3, daria 12,3, mas amplia o déficit previsto para 14,5, ou seja, surgiram com mais 2 bi e pouco aí do nada e chamam isso de intervalo de tolerância, o que, considerando a gravidade do nosso déficit, do tamanho do rombo das nossas finanças públicas, tinha que ser chamado de um abismo de tolerância, porque a gente está vendo esforço do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, para cavar 1 bilhãozinho ali onde ele pode. Vou tributar aqui a compra internacional, vou tributar as bets, vou tributar, enfim, buscando ali 1 bilhão em cada segmento da sociedade, cada buraquinho que ele encontra, ele tenta tributar alguma coisa para tentar chegar nesse abençoado desse déficit zero e sem muito sucesso. Então é muito interessante, né, que quando interessa a narrativa do governo para tentar apresentar que as contas públicas estão em dia, aí é um intervalo de tolerância, olha, revertemos aqui um bloqueio e aumentou só alguns bilhões, mas na hora de taxar, cada bilhão conta. Na hora de taxar, eu vou assoberbar todo tipo de espécie aqui que a gente encontra na fauna do setor produtivo para conseguir chegar numa meta que é praticamente inatingível, porque com um déficit de mais de 200 bilhões, é óbvio que o déficit zero não vai chegar. E é tudo bilhão, né? Bilhão para cá, bilhão para lá. Mas, Ana Paula Rocha, pelo menos uma coisa a gente tem que ressaltar. Coerência.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, disse: esse é um ano em que é um ano eleitoral, não tem que ter preocupação com déficit. Tem que gastar. Então, tá certo, tem que gastar. Ana Paula Rocha, eu queria ouvir você antes de passar para a bancada da esquerda. Boa tarde a todos, boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da mesa, que são qualificadíssimos. O Diego falou uma coisa aqui, que o abismo de tolerância, né? Na verdade, esse abismo de tolerância pode chegar até 25 bilhões, viu? Pois é. Então, a gente tem aí uma perspectiva muito preocupante pela frente, porque o governo, ele já tem demonstrado que ele não tem essa responsabilidade fiscal que seria necessária para que o país retomasse o crescimento. E eu tenho dito aqui várias vezes que eu percebo no governo uma falta de planejamento, uma falta de rumo econômico, como se não estivesse sabendo o que está fazendo, atirando para todo lado. E quando você fala de que o ministro da Economia está catando 1 bilhão aqui, 1 bilhão ali, é essa sensação que eu tenho, quer dizer, aonde que eu vou conseguir um pouco mais para poder tirar essa pressão, né, da questão fiscal. Então, assim, a médio e longo prazo, eu não vejo uma proposta econômica desse governo para o nosso país. Isso é extremamente preocupante. Eu gostaria de ouvir agora o nosso querido economista Leandro Ferreira. O Leandro, tecnicamente, ninguém discute. É um dos melhores economistas aqui do país. Eu conheço também, admiro ele, meu amigo, gosto dele sempre aqui no programa. Quando não está o Leandro Ferreira, eu fico triste. Ele é keynesiano, então o Keynes foi, talvez, o maior economista do mundo na primeira metade do século passado. E aqui, na primeira metade do século XXI, o Leandro, em si, me deu até um livro do Keynes. Eu comecei a ler, é um livro denso, hein? Tem muitas fórmulas e tal, não é para qualquer um, não, um livro técnico. Eu o presenteei também com um livro meu, e ele vem querer fazer pegadinha com o meu livro aqui, mas ele é economista, não é advogado. Então eu queria que você explicasse o seguinte: todo economista que vem aqui de esquerda, vem você, o Felipe Monteiro, fala o seguinte: é importante ter déficit. Você não entende nada de economia, o bom é ter déficit. Mas não é melhor ter superávit do que déficit? Não é melhor apertar o cinto, não desperdiçar dinheiro público? A cultura é importante, mas 16 bi para a Lei Rouanet, eu acho complicado. Então eu queria que você me explicasse o seguinte: como pode o crescimento ser retomado com déficit chegando a 250 bi, uma dívida passando de 7 trilhões de reais? É com você, Leandro Ferreira. Tenta aqui dar esse outro nó de gatilhos, não sei o quê, pra gente ver se não entende nada e passa batido. Quero ouvir você. Que privilégio, Capês, ser introduzido por você aqui como seu amigo, acima de tudo, e como alguém que você tem oportunidade de discutir a economia do nosso país. Então, meu boa tarde para você, que fala muito aqui da minha contribuição para a economia, mas ele é amigo do Fernando Haddad, hein? Estava aqui me contando um pouquinho antes como que ele fazia ali para, junto com o Fernando Haddad, fazer a movimentação na Faculdade de Direito, né? Então, não sei se... Mas deixar só uma coisa clara: ele na direita, eu na direita, ele na esquerda. Mas o Haddad... O que eu falo nos bastidores... Não, o que eu falo nos bastidores, eu assumo aqui. É meu amigo, eu gosto do Haddad, eu acho um cara sério. Mas eu discordo de todas as ideias dele. Então, pronto. Mas meu boa tarde também para as minhas colegas Anas, o Diego, que temos feito aqui as nossas dobradinhas, né, Diego? Isso aí. Nos debates, e também a toda a audiência da Jovem Pan. É aqui, para mim, um motivo de muita alegria poder voltar a este tema do orçamento brasileiro. Eu ontem recomendo a todos que possam dar uma olhadinha na aula que o professor Fernando Haddad deu para os deputados na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação. Explicou tintim por tintim como que funciona o déficit, como que funciona a diversidade desse país, né? E eu convido a todos que, melhor do que eu, possam conhecer das palavras do próprio Fernando Haddad alguns desses detalhes. Outros eu vou falar aqui, como, por exemplo, em relação a esse relatório de balanço de receitas e despesas desse segundo bimestre que saiu e atualizou o orçamento
que muitos bolsonaristas foram lá falar assim, cadê o orçamento da educação? Está aqui esses 2,9 bilhões que foram reiterados ao orçamento que tinha sido contingenciado e não cortado, né, estarão disponíveis para as obras importantes do Ministério da Cidade, para pesquisa e desenvolvimento, para bolsas na educação e assim por diante. O que é o que os meus colegas aqui estão chamando de... Como é que vocês falaram? Abismo? Abismo de tolerância. Ah, mas isso é só para... Tá mais para um buraco desses que o Ricardo Nunes deixa na cidade de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, aqui uma tolerância que estava prevista, aprovada na lei antes do presidente Lula tomar posse lá em 2022, com aquele congresso que estava na mão do ex-presidente, do presidente da Câmara atual ainda, Arthur Lira, né, e que aprovou um novo arcabouço fiscal. Toda regra muito rígida, ela é uma regra burra. Toda regra que é simples não vai conseguir lidar com uma realidade complexa e incerta que é a economia do nosso país. Então, é preciso sim ter alguma margem, como as próprias regras relacionadas, por exemplo, à meta de inflação já tinham. Um pouco a mais, um pouco a menos, sempre está dentro de uma banda de oscilação prevista e que é bom que aconteça. Mas nós perdemos margem aqui. Aqui nós perdemos margem, mas ficamos ainda dentro do que está previsto no 0,5%. Então, esses 14 bilhões agora que estão possíveis de serem concretizados como déficit, e de fato são 14 bilhões como déficit, eles estão dentro da margem que pode ser de até 28 bilhões. Isso será considerado déficit zero, de acordo com a lei que temos. Porque o governo quer que assim seja. Não, porque tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. É um déficit. Porque tem uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2022 para isso. Leandro... Então, o déficit... Mas eu digo, olha só... Eu vou propor uma lei lá para acabar com a fome no Brasil. Então, você a lei vai ser aprovada, o Brasil não vai ter mais fome. Você pode se eleger deputado, daqui 2 anos tem eleição... E você propõe essa lei. Você pode propor essa que muda também a do déficit, que tem uma margem de oscilação de 0,5%. Esse dinheiro aqui vai ser importante para a gente garantir os programas sociais. Esse dinheiro vai ter um efeito multiplicador que vai gerar ganhos para o país que são superiores ao tamanho do próprio déficit e assim por diante. Então, nós estamos dentro daquilo que o próprio mercado financeiro, aqueles que nem sequer gostam desse governo, aceitam como margem dentro do déficit zero proposto e perseguido pelo Fernando Haddad, que tem feito um trabalho brilhante à frente do Ministério da Fazenda. Ana Beatriz Hirsch. Falou bonito pra caramba o Leandro Ferreira. Eu não entendi nada ainda. Eu até entendi. Eu entendi. Nada. Não, também não é assim. Nós estamos falando de um profissional, ele é competente. Eu entendi o que ele falou. Mas eu quero pedir para a Ana Beatriz Hirsch explicar o que eu não entendi. Nós saímos de um superávit de 52 bilhões de reais no final do governo Bolsonaro. E aí tivemos, em 2023, de 52 bi de superávit. 2023, primeiro ano desse governo, um déficit de 230 bilhões de reais. E agora, que esse déficit de 230 bilhões de reais é o segundo pior déficit da história do país. E agora já estamos acumulando 14,5 bilhões de reais. Então, eu que não sou economista, eu sou advogado. Advogado, às vezes, é ruim de conta. Eu pergunto, é melhor ter superávit do que déficit? Se a gente gastar mais do que arrecada, nós não vamos quebrar? Essa pergunta que eu queria falar, que o Leandro falou bonito, mas não explicou isso. Capês, muito boa tarde à nossa audiência. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu também sou advogada, então eu vou, tentar elaborar o meu raciocínio da forma mais ilustrativa possível e o meu colega Leandro, se precisar, me interrompe. O que acontece? Quando há uma troca de governo, há também uma troca ali nas prioridades e naquilo que o governo entende que é mais importante. Nós estamos falando de uma troca de um governo de direita para um governo de esquerda, cuja premissa essencial é do assistencialismo, é de programas sociais. E, por conta disso, eu entendo que tenha havido esse aumento de gastos para sustentar esse tipo de programa que não haviam em tanta quantidade no governo anterior.
Isso tudo, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas com base nessa questão de economia circular que o Leandro trouxe para nós, no sentido de que esse dinheiro dessa assistência vai gerar mais dinheiro ao longo prazo e ao médio prazo. Se isso vai dar certo ou se não vai, aí nós poderemos fazer essa avaliação daqui a 2 anos e escolhermos se queremos continuar com um governo como esse ou se a gente troca para um governo que se propõe a gastar menos e a dar menos diretamente para a população por meio de programas assistenciais. Eu só acho muito curioso agora. Uma outra questão é falar que 14 bilhões é igual a déficit zero. Porque, para mim, são coisas que não se confundem. Queria eu, no auge do meu conhecimento em microeconomia, que esses mesmos preceitos se aplicassem às faturas de cartão de crédito, aos boletos, às contas de gás. Aí o negócio ia ficar maravilhoso para a população. Mas, infelizmente, não é assim. Eu só tentei responder a sua pergunta de uma forma muito elucidativa, com base naquilo que eu acredito que aconteça. Muito bem. O Leandro Ferreira fazia uma correção. Ah, sim, claro. Agora são 14 horas e 32 minutos. Está errado? Não, ele está errado. Repita. 14h32. Meu querido Leandro Ferreira me corrigia aqui nos bastidores, mas aqui a gente não esconde nada do público. Aqui é bastidor e ao vivo é a mesma coisa. E ele dizia que é 14,5 bi de projeção em 2024. Então, nessa projeção, nós terminaremos o ano com 244,5 bilhões de reais de déficit. Não é 200 bi, é 250 bi. 230 mais 14 Não, o Capês tinha falado só 14. O Capês está somando o déficit primário do ano passado com o déficit primário, com a previsão de déficit primário deste ano. São coisas que não devem ser confundidas. O do ano passado é aquilo que eu falei para você que está em casa ou no carro, depois dá uma olhada. Vai lá que o ministro Fernando Haddad explicou bem ali para a bancada que estava questionando ele que esse pode fazer o teste de paternidade que vai levar até aquela família lá. Então, eu vejo que o que a gente... É porque vocês não me deixam falar o nome aqui, não, mas o... Pode falar, vamos fazer o seguinte... Você é louco por eles. Peraí, calma. O Leandro já começa a falar de investigação de paternidade. Já que nós estamos... É direto com o público, nós temos a sonora do Haddad. Vamos ver o que ele falou? Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Agora eu entendi. O governo federal está com déficit público de 230 bilhões, mas a culpa é do outro governo que terminou com superávit. Eu quero aplaudir. Ana Paula Rocha, fala pra mim, como é que então é o seguinte, esse filho não é meu, o governo não é dele, ele não é o ministro da Fazenda? Por favor, não consigo entender esse processo de exteriorização de responsabilidade. Não, senhor. Por favor. Eu admiro muito, Capês, a capacidade argumentativa das pessoas, como a gente viu agora aí no Fernando Haddad, falando assim, convence a gente, né? Mas eu queria mencionar uma questão que o Leandro levantou aqui, que essa lei... ela foi aprovada em 2022. Novamente, a gente às vezes usa a linguagem de uma forma que nos induz, talvez, a um erro de pensamento. Foi aprovada, assim, em 2022, mas já durante o período de transição e já atendendo às expectativas do novo governo. Então, quando a gente repete muito, assim, foi em 2022, antes do governo Lula assumir. Não é bem assim. Então, vamos ter muito cuidado com como que a gente coloca as coisas. Tem razão, Ana Paula, tem razão. Foi aprovado em 2022 por aquele Congresso que usava o orçamento secreto do Bolsonaro, né? Então, não está errada essa informação. Já no período de transição, o governo Lula conseguiu entregar mais do que o teto de gastos que o Bolsonaro furou tantas e tantas vezes. Muito bem. A fato é que a Ana Paula Rocha corrigiu o Leandro Ferreira. Vamos seguir.